Vamos, amados irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos agora receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, porque Deus pedimos neste momento, Pai, que nada, Senhor, nada venha nos distrair. Que tudo seja para a Tua honra e glória, Pai. Abençoa a Tua filha, Pai, que vai nos trazer, Senhor, a poderosa palavra de Deus, que vai nos encher, Pai, com aquilo, Pai, que o Senhor tem para nos dar, o melhor. É a Tua palavra que transforma, Senhor, que nos ajuda, nos fortalece. Então, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai, abençoa desde já a Tua filha. E, Pai, abençoa nossos ouvidos, abençoa, Pai, cada um de nós, para que não venhamos a nos distrair. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. A paz do Senhor. Eu louvo a Deus por estarmos aqui. E aí a gente prepara as coisas, aí chega aqui, Deus muda. Mas a gente anda de acordo com aquilo que Deus quer, né? Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 6. Quero pensar um pouquinho. Ai, Dora, obrigado. Quero pensar um pouquinho naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Chegando aqui, Gálatas capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos. Amém? Acharam? O verso de número 9 nos diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se não houvermos... Vocês estão aí? Vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, e se não houvermos desfalecidos. Versículo de número 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Versículo de número 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Tome seu assento. Quero que você tenha uma caneta aí. Costume trazer a sua caneta para você anotar algumas coisas quando Deus falar com você no culto. A partir de sexta-feira a gente vai ter os nossos cultos de ensino. Acostume trazer um caderno, uma folha para você anotar e passar a semana estudando, meditando na palavra de Deus. Eu quero pensar um pouquinho com vocês em algo que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, esta semana Deus falou comigo algo e eu fiquei pensando de que forma que eu ia ministrar isso. De que forma que eu poderia ministrar aquilo que o Senhor estava pondo no meu coração. Eu estava dentro do meu carro e o Senhor me fez lembrar de uma passagem conhecida. Quando você começa a ler a história de Davi, eu gosto muito da história de Davi. Mas eu quero me atentar naquilo que o Senhor me falou quando nós estávamos aqui no louvor. Acerca de marcas. Como as marcas são importantes na nossa vida. A importância das marcas que nós carregamos. A importância das cicatrizes quando olhamos e nós lembramos daquilo que foi. Eu brinco, né? Eu falo bastante que quando no nosso primeiro dia de culto, quando eu me queimei e eu na hora, né? Aquela queimadura de óleo quente e tal, e ficou aquela coisa bem queimada, bem preta na minha mão, no meu pulso. E numa região, foi bem aqui, uma região que toda hora tá mexendo, então toda hora a pele esticava, doía, ardia.
E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, vai ficar uma marca enorme, né? Mas todas as vezes, graças a Deus, não ficou assim escura, né? Assim. Mas eu consigo ver uma diferença na minha pele. Mas todas as vezes que eu lembro, que eu olho e vejo essa marca, eu me lembro do que eu falei na cozinha quando caiu o óleo. E eu disse, o Senhor me marcou hoje. E o Senhor me marcou com óleo. A Beatriz estava em casa. E eu disse, o Senhor me marcou hoje. O Senhor me marcou com óleo. E eu tentei levar isso para essa marca para algo espiritual na minha vida. E hoje eu queria ministrar sobre isso, a importância das marcas na nossa vida. A importância das batalhas, das lutas, dos ferimentos, das feridas. O resultado de uma batalha espiritual que nós vivemos. Tem gente que muitas vezes não pode ter marcas no corpo visíveis de cicatrizes, mas tem no corpo espiritual, carrega marcas daquilo que já viveu em Deus. Nós vamos ver algumas experiências na Bíblia, algumas histórias na Bíblia que não são histórias de conto de fada, mas são coisas que aconteceram. Homens e mulheres que passaram um tempo, que lutaram, que pelejaram, que tiveram uma experiência real com a palavra de Deus e que tiveram marcas na sua história. Nós vamos ver homens como a Bíblia vai nos mostrar em Josué, capítulo 14, homens como Caleb, que lá atrás, na saída do povo do Egito, quando você lê Êxodo, você vai ver que Caleb estava lá ao lado de Josué. Caleb era novo. Caleb estava na sua força. Abra a sua Bíblia comigo, vamos lá. Josué 14. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles eram chegados, eles estavam compactuando da mesma visão, eles estavam compactuando da mesma fé. Então a notícia era, vamos conquistar Canaã. A ordem de Moisés para eles era, vamos conquistar, tem algo que Deus já nos deu. Mas eu quero que você entre comigo nessa mensagem. Eu quero que você entenda que quando Moisés fala ao povo, fala a todos, dizendo da promessa do futuro, daquilo que Deus estava falando, a Bíblia vai falar que nem todo mundo creu, nem todo mundo acreditou. O tempo foi passando, as palavras que Deus havia dado para Moisés foram se cumprindo. O povo então toma a terra. Aquela geração que sai do Egito e que ouviu e não creu, a Bíblia diz que eles pereceram, eles morreram, eles não entraram aonde Deus falou que entraria. Mas aqueles que acreditaram, entraram, colocaram seus pés na terra que Deus falou. Só que quando eles colocaram os pés na terra que Deus falou, depois você lê Josué 1, 2, 3, você vai entender esse contexto. Era um contexto onde eles tinham que tomar tudo à força, na luta, na batalha. E não pense você que era assim, olha, Deus mandou eu vir aqui, tem coisa que é assim, né? Deus mandou eu vir aqui e falar pra você, sai porque isso aqui é meu. Tem horas que isso funciona, mas tem horas que Deus fala pra você assim, vai lutar, vai orar, vai jejuar. Tem horas que Deus coloca você em uma circunstância onde apenas a palavra não é suficiente. Você precisa fazer força. Diga comigo, fazer força. Você precisa empenhar força naquilo que Deus fala. Então, quando você lê Josué 1, 2, 3, 4, você lê o início do livro de Josué, você vai ver que o povo, quando entra, é uma luta atrás de luta. Eu quero que você imagine esse cenário comigo. Eles tirando espada, guardando espada, afiando espada, colocando colete, colocando capacete, e vamos lutar aqui, e morre um ali, e outro volta todo cortado, e passa um tempo curado, a cicatriz fecha, o machucado sara, e daqui a pouco outra batalha, daqui a pouco volta com um corte na perna, volta com um corte no rosto, volta com um corte no braço, aquilo sara, e mais uma vez vai pra luta, e mais uma vez vai. Eu quero que você imagine isso. Caleb
Caleb, ele estava acostumado com o campo de batalha. Caleb, ele estava debaixo de uma palavra que Deus já havia dado. A terra é sua. E quantas vezes Deus fala conosco? E quantas vezes as pessoas nos cobram? E quantas vezes as pessoas olham para nós e elas falam assim: mas peraí, ainda não aconteceu, mas peraí, o que está acontecendo? Ou você ainda não entrou, você ainda não conquistou. Ei, existe algo que Deus já proferiu ao seu respeito. Nós vamos ver que havia algo que precisava ser realizado na vida de Caleb. Havia uma palavra que Deus havia ordenado a Moisés. E a ordem de Moisés era: Josué, quando vocês entrarem na terra, a terra será repartida. Diga comigo, repartida. A ordem era: Hebrom não vai ser da sua família, não vai ser de nenhuma família, a não ser de Caleb. Existem coisas específicas no reino de Deus que é para você. Diga comigo, é para mim. Fala com fé, fala, é para mim. Tem coisas no reino de Deus que são exclusivas sua. Tem coisas no reino de Deus que são exclusivamente para você. Josué ouviu Moisés. E a Bíblia vai dizer, capítulo 14 de Josué, que os anos se passaram, mas Caleb não tinha amnésia. E tem crente que tem amnésia. Tem gente que está aqui, tem gente que serve a Deus, eu digo está aqui na presença de Deus, e que serve a Deus, mas tem amnésia, se esquece do que Deus falou. Eu estava lá na minha casa, nova, e eu peguei o telefone depois de 2014 para 2025, 11 anos. Ó, tô boa de conta. Depois de 11 anos, eu peguei o telefone e liguei. Eu peguei o telefone e liguei para a mãe do rapaz, na época com 16, 17 anos, pro baterista da igreja onde eu fui ministrar lá no Brasil, irmão Rafael. Eu liguei para eles, porque foi ele o instrumento que Deus usou para falar comigo naquela noite que Deus daria a minha casa. E lá em casa eu liguei para ele e eu disse: eu quero que você veja que hoje se cumpriu o que Deus falou. E ele começou a chorar. E eu disse para ele: se cumpriu o que Deus falou. Foram 11 anos que eu carreguei um papelzinho. E por noites, por muitos dias, por muitos jejuns, muito jejum solitário, muita entrega. Eu ia diante de Deus e falava: Deus, está aqui, ó, o Senhor falou. É meu e eu quero. O Senhor disse que faria e eu quero. Eu continuo crendo. Por muitas vezes eu dirigia e pegava aquele papelzinho e levantava assim, ó, uma mão no volante, levantava e falava: Deus, eu ainda continuo crendo. Pode fazer porque eu creio. Por muitas vezes eu olhava para as marcas que eu carregava. E essas marcas me impulsionavam a continuar. Igual Caleb. A Bíblia vai dizer que ele vai até Josué e vai dizer: ei, você sabe a palavra que o Senhor falou a Moisés. Tem gente que sabe o que Deus falou para você. Mas tem horas que você precisa lembrar as pessoas daquilo que Deus falou. Tem horas que você precisa despertar no reino espiritual e começar a tomar posse daquilo que você ainda não tem, mas que Deus falou que é seu. A Bíblia vai dizer que Caleb, ele vai trazer à memória de Josué tudo aquilo que Deus falou. Aí Caleb vai dizer: ei, Deus falou isso e a gente era novinho, né, não, Josué? Mas agora o Senhor me conservou em vida.
O Senhor me conservou. O Senhor está te dando tempo. Guarda isso. Essas marcas que você tem carregado é apenas o símbolo da mão de Deus sobre a sua vida, te dizendo: eu estou te conservando para que você tenha força para tomar o que eu falei que era seu. Força, diga comigo, força. Não, gente, fala força, fala força. Com fé é tomado a força. Existem coisas que você não toma com green card. Existem coisas que você não toma com dólar. Existem coisas que você não toma porque você conhece alguém. Existem coisas que você só toma na força, no espiritual, na luta. Quando Caleb diz para Josué: Josué, hoje eu sou da idade de 85 anos, mas eu ainda tenho força. Ele está dizendo: tu tá vendo aqui? Eu sou um velho, meu corpo tá velho, mas aqui dentro eu tenho uma marca. Há algo dentro de mim que não me deixa esmurecer e que não me deixa parar. Eu ainda creio que a terra é minha, a promessa é minha, a vitória é minha, a cura é minha, a porta é minha. Eu não sei o que você está aguardando de Deus, mas há algo de Deus para você ainda. Aramanaiaçai. Aleluia. São marcas. Eu não sei por quanto tempo Caleb andava. Imagina andando. Caleb, que agora tu já tá velho. Esquece esse negócio de terra de Hebron. Esquece. Isso aí vai ficar pros teus netos, bisnetos. 85 anos. Pra que caçar sana pra se coçar, Caleb? Vai ter que entrar lá, lutar. Não, tem gente que é acomodado. Diga comigo, acomodado. Vou te dar um conselho. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas de fé. Ande com gente que enxerga o sobrenatural. Porque a pior coisa que tem é você estar com alguém e você falar assim: Deus falou isso. Foi mesmo? Acho que não, hein? Corre dessas pessoas. Corre. Tenha foco. Diga comigo, foco. Guarda no seu coração essa marca. Caleb disse: eu ainda hoje. Versículo de número 17. 10. Eu ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Isso é um segredo. Talvez o inimigo esteja falando para você que você está fraco pela sua condição. Mas deixa eu te falar, é o poder da palavra que nos coloca de pé. É o poder da palavra. Tem horas que eu olho e eu falo: meu Deus do céu, se dependesse de mim, eu não estava aqui não. Se dependesse de mim, eu já tinha jogado tudo para cima. Se dependesse de mim, mas louvado seja o Senhor, que o teu Espírito, Ele me ajuda, Ele me ordena, Ele comanda a minha vida. Caleb entendeu a importância. E a Bíblia diz, versículo de número 13, que Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua geração. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar os seus negócios. Eu quero abençoar aquilo que o Senhor pôs sobre as suas mãos como talento. Assim como Josué abençoou. Ei, guarda esta palavra. Deus te colocará em posição de honra. Deus mudará. Aleluia. E vai alegrar. Ele vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel para fazer isso. Aramayandaraçai. A Bíblia diz que, portanto, ou seja, depois que ele foi abençoado, Deus renovou a força de Caleb. Ele tinha 85 anos. Sabe o que Deus fez? Ok, vou tirar a força de um mocinho.
Você vai ter força. Diga comigo, eu vou ter força. Diga comigo, eu vou ter força. Não importa as marcas, eu vou conquistar. E eu vou tomar para mim aquilo que Deus falou que me daria. As marcas são importantes. As marcas nos ajudam a olhar e ver quem nós somos. A nossa história é carregada de marcas. Tem marcas que nós carregamos que não gostaríamos de carregar. Talvez lá no nosso passado, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 16. Eu vou pôr tudo o que Deus falou comigo ali sentada. 2 Samuel, capítulo 16. É uma história... Deus gritou isso comigo dentro do carro. E eu falei para o Guimarães, eu falei, deixa eu ministrar. Deixa eu ministrar o que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei para Deus, eu queria ministrar, sabe? Grita, Simei. Olha só, capítulo 16 de 2 Samuel. É uma história estranha, difícil. A Bíblia diz que Davi está sendo ameaçado pelo seu próprio filho Abisalão. Davi era rei, mas Abisalão se levanta para tomar o trono de Davi. Abisalão se levanta para usurpar o trono, para tomar a força. E ele fica, depois você lê os capítulos anteriores, 13, 14, 15, você vai ver que ele faz uma conversa do lado de fora do palácio. Todo mundo que chegava para ter conselho com o rei, ele abordava antes e dizia, você veio ter conselho com o rei? Ah, eu vim. Não, o rei não está aconselhando ninguém. Mas se eu fosse o rei, eu aconselharia. Ele faz uma cortina para que as pessoas se desviassem de Davi. E ali ele vai formando um exército. Mas quando chega no capítulo 16, Davi está saindo de Jerusalém. Davi reúne a sua família, os seus filhos. Davi reúne o seu exército. Porque no fundo, Davi sabia que se ele lutasse contra Abisalão, ele ia ganhar. Porque o Senhor estava com ele. No fundo, ele não queria matar o próprio filho. No fundo, ele estava mostrando o meu coração. Hoje é um coração segundo o coração de Deus. Deixe que o Senhor faça. Então, Davi sai. E quando Davi está saindo, Davi vai passando com a sua comitiva, passando com todos os da sua casa. A Bíblia diz no versículo de número 5, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, diga comigo, amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Versículo de número 7. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Abisalão, teu filho. Eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, pois quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que o meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Verso de número 12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com o quê? Com bem, e a sua maldição deste dia. Volta aqui, entenda isso. Entenda isso. Davi tinha marcas, diga comigo, marcas.
Davi era um homem de guerra. Davi estava acostumado com luta. Davi, ele lutava antes de ser alguém. A Bíblia diz que quando ele era lá novinho, ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Vinha um leão, pegava uma das suas ovelhas, ele ia correndo e pegava a ovelha da boca do leão. Vinha um urso, ele ia lá, pegava a ovelha da boca do urso, matava o urso. Veio o gigante, 1 Samuel, capítulo 17, depois você lê. A Bíblia diz que ele vai lutar com Golias, e quando ele está indo na direção de Golias, ele não fazia ideia do que Deus ia fazer. A única ideia que ele tinha era: eu sei que eu já derrotei coisas grandes lá, e o mesmo Deus que foi comigo lá, ele será comigo aqui. Guarda este segredo, ainda que você tenha marcas do passado sobre a sua história, Deus vai te levar a viver circunstâncias muitas vezes difíceis, muitas vezes confrontadoras, mas ainda assim Deus estará lá. Davi agora aqui, 2 Samuel, Davi já não era mais o novinho lá de 1 Samuel 16. Em 1 Samuel 16, a Bíblia diz que Samuel está descendo a casa de Jessé para ungir Davi. Ele era novinho. Mas agora aqui, 2 Samuel 16, Davi já é avançadinho em idade. Davi já está com reino. Davi já cresceu. A Bíblia diz que quando ele sai, Simei, que era lá da linhagem de Saul, resolve, presta atenção aqui, resolve tomar afronta para ele. E aí ele olha Davi e fala: aí, bem feito. Sabe o que está acontecendo com você? Isso é a paga. Tem gente que não sabe a nossa história e levanta o dedo para falar quando as coisas dão errado, ou quando dá uma coisa que sai do nosso controle. Tá vendo? Tem uma coisa errada aí. Isso aí é Deus te castigando. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Simei vai sair no meio. Imagina comigo, a comitiva passando. A Bíblia diz que os valentes estavam à direita e à esquerda de Davi. Olha a coragem do cara. Ele me pega pedras e começa a xingar Davi. E ele vai jogando pedras. E ele vai jogando as pedras em Davi, jogando as pedras na comitiva de Davi. Imagine isso comigo. Davi era rei. Então Abisai que era um dos exércitos, do exército de Davi, Abisai era meio esquentadinho, sabe? Abisai, eu já imagino Abisai, né? Porque depois no capítulo 21 você vê que ele mata também um gigante. Eu imagino ele tirando a espada e fala: quem que é esse cão morto aí? Deixa eu ir lá matar ele agora. Se é um da gente, sabe o que a gente faz? Vai lá, faz o serviço pra mim. Dá um jeito nisso aí, faz, vai lá. Se é um da gente, sabe o que a gente faz? A gente corta. Mas sabe o que Davi fala? Eu não. Deixa a Simei falar. Eu já tenho marca suficiente no meu corpo, na minha vida, para saber que Deus é Deus. Versículo de número 14. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem. Em outras palavras, ele estava falando assim: grita, Simei, mais um pouco. Amaldiçoa mais um pouco. Quer falar? Continua falando mais um pouco. Porventura você não vai despertar Deus. Porventura você não vai fazer Deus olhar. E Deus me pagará com bem o que você está falando. As marcas fazem com que a nossa história com Deus sejam fidedignas. Tem gente que não quer ter marca. Tem gente que quer ser cristão sem marca. Só quer falar que tem, mas não tem. As marcas nos dão credenciais.
As marcas nos dá autoridade. As marcas das nossas batalhas em Deus faz com que a gente possa agir como Davi agiu. Deixa Simei gritar. Deixa Simei falar. Eu não sei quem pode ser Simei na sua vida. Eu sei quem já foram os meus Simeis e quem são os meus Simeis. Quem são aqueles que muitas vezes a gente passa e tem, na nossa direita tem gente, na nossa esquerda, mas mesmo assim parece que às vezes tem gente que acha uma brecha para pegar pedra e pá, jogar. Tem gente que quer, é assim que o inimigo trabalha. Para levar você para um mesmo nível de batalha deles. Ei, deixa Simei gritar. Deixa ele falar. Olha a resposta de Davi. Porventura, o Senhor olhará para... Não é para ele, não. Não fica falando, Deus, olha lá. Tá vendo que tá falando? Não. Diga, porventura, o Senhor não olhará para mim e mudará essa maldição em bênção. Deixa que o inimigo fale, deixa que as pessoas falem, porque a mão do Senhor uma hora vira. Aleluia. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo, eu amo esse versículo, Pedro, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele, diga comigo Ele quem? Jesus, Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quer humilhado, quer exaltado, você permanece na mão de Deus. Deixe que Simei grite. Deixe que aponte a sua casa. Deixe que aponte a sua vida. Deixe que aponte o jeito que você fala. Deixe que aponte o jeito que você... Deixe que Simei fale, que ele grite. Hanamai andarás. Existem marcas que nos credenciam. Deixa que Deus resolve isso para você. Deixa que Deus vai na frente. Tem aquele louvor, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Essa semana toda, né? Vou embora ouvir. A semana toda eu falei, preciso pôr esses louvores. Essa semana toda eu tô num embate. Um embate espiritual na minha alma. Eu tava sendo no meu espírito, na minha carne. A gente essa semana, olha... Guimarães morreu do infarto, eu não tomei no derrame, eu não morri do infarto. Porque a gente foi pressionado. Deixa Simei gritar. Fala pra esse irmão aí, deixa Simei gritar. Olha bem no olho dele, na bolota do olho dele e fala, deixa Simei gritar. Deixa ele gritar à vontade. Deixa ele pegar pedra. Deixa ele procurar, você sabe assim, deixa. E muitas vezes Deus permite um Simei na nossa vida. A gente não quer ter Simei. Quem quer ter Simei falando da gente? Bem feito, bem feito, bem feito. E tem outros que falam assim, não disse. Tô errada, gente? Ou só acontece lá em casa isso? Hã? Deixa Simei gritar. Deixa Simei gritar. Deixa ele falar bastante. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem. Aleluia. Esse é o coração de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus. Essa é a fala. Deixa falar. Não estou preocupada. Maldição não pega em crente. Pega em desobediente. Mas obediente não. E desobediente sim. Mas se você anda com a palavra, você anda seguro. Quem anda com a palavra, guarda isso, anota isso aí. Quem anda com a palavra anda seguro. Quem anda com a palavra anda seguro. Você não precisa temer. Quando o Simei lança pedra, quando o Simei amaldiçoar, quando o Simei, né? O próprio futuro, quando você lê depois, o próprio futuro, você vê já Davi velho para morrer. Davi chama Salomão e Davi vai falar, olha, eu quero vou te dar umas ordens aqui, uns conselhos. Você vai fazer isso. E olha, Salomão, não esquece,
Você sabe o quanto Simei me amaldiçoou, não sabe? Então, eu quero que você cuide disso. Aí quando Davi morre, Salomão chama Simei. Vem cá, vamos conversar. Aí ele vai todo. Então, né? Tô aqui. Tá tudo bem. Ó, meu conselho pra você, a minha ordem pra você é: faz morada aqui em Jerusalém. Mas o dia que você sair de Jerusalém, o dia que você sair daqui, certamente você morrerá. E a culpa será sua. Os anos passam, ele fica por 3 anos em Jerusalém com a sua família, com seus servos. Simei, acha graça. Ele responde: boa é essa palavra, rei. E acha graça. E ali ele fica. Mas um belo dia, 2 servos de Simei fogem e voltam. E o que Simei faz? Como ele não havia graça. Ele estava no lugar de graça, mas ele não havia graça nele. Ele se esquece da ordem que foi dada e a Bíblia diz que ele sai. E quando ele sai de Jerusalém, ele é morto. Ele morre. O próprio futuro, a nossa vida está guardada. Eu quero ministrar isso, levante a sua mão. A sua vida está guardada na mão de Deus. Praga alguma, feitiçaria alguma, remanai arabachai, ordem alguma do inferno contra a sua casa, contra o seu casamento, contra as suas finanças, contra o futuro que Deus já preparou. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prosperar. Eu sinto da parte de Deus de dizer isso aqui. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. O Deus do teu futuro está na frente. Aleluia! Existem marcas em nós. Agora nós vamos ver Paulo. Paulo está defendendo o seu chamado. Quem consagra Paulo? Jesus. Quem chama Paulo? Jesus. Quem levanta Paulo? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aí nós vamos ver Paulo no debate. Faz a circuncisão ou não faz a circuncisão? Tem gente que gosta de debater. Pode ou não pode? Ai, pastora, pode ou não pode? Ai, né, tem que ver isso aí direitinho. Vai ler a Bíblia. Ai, mas... Ai, eu vou falar, vai. Eu vou falar, não aguento. Posso falar? É igual quando a gente está ensinando. Aqui a gente não faz isso ainda. Não vamos fazer também. Não vamos fazer. Mas algumas pessoas que eu conheço fazem. Vamos fazer um jejum. Vou fazer um jejum de chocolate. Ai, que jejum difícil. Mas tá comendo picanha, pão, paneira bread, sopinha, chicken fillet, covers, Olive Garden. Mas chocolate não. Jejum? Isso é jejum? É jejum? Pode? Pode. Se você se sente confortável nesse jejum, se a sua carne está sendo testada nisso, go ahead. Tem gente que gosta de debater coisas que já sabe que está errado, que não encontra subsídios na Bíblia para falar para ele. Então a pessoa procura, deixa eu ver uma coisa aqui que possa me dar legalidade. Diga comigo, legalidade. Legalidade para quê, pastor? Legalidade para ficar no erro. Legalidade para sujeitar outros. Legalidade. Eu falo disso porque eu vim de igreja assim. Não pode cortar cabelo. Não pode usar calça, não pode pintar a unha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E eu achava aquilo o máximo, porque para mim era o símbolo da santidade. Quando eu olhava, eu falava, aquela mulher crente, aquela ali não. O cabelo então. O cabelo lá aqui, né? Lá embaixo. Não podia usar regata.
porque fazia assim. Não dava. Mas para mim aquilo era um símbolo de santidade. Aí Deus falou, ok, Valéria, eu vou tirar você desse extremo. Eu saí de um extremo do mundanismo aqui. Aí Deus me levou para o outro extremo do conservadorismo. Tá certo, né? Aqui. Então não podia nada. Aqui não podia nada. 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 Eu não tinha nenhuma blusa 3/4. Todas as minhas blusas eram aqui. E minha saia era aqui. Tudo. E eu não tô falando contra isso. Eu tô falando quando a gente olha para a palavra e a gente quer colocar isso como regra. Somos salvos por causa da graça. Não é a roupa que me salva, mas é a minha conduta de santidade ao usar uma roupa que me salva. É a conduta do meu coração quando eu me visto. E quando o Espírito Santo fala assim, não usa, e eu ponho porque eu sei que tá bonito, tá chamando a atenção. Não, o Espírito Santo é aquele que me guarda. Aramaiandarás. A marca que a gente carrega é uma marca santa. É uma marca poderosa. O que você tem de mais precioso na sua vida é o seu nome. Você sabia disso? A Bíblia fala que o nome é mais precioso do que o ouro. Alguém gosta de ter um nome comprometido? Vocês gostam de falar mal de vocês? O Espírito Santo também não gosta. O Espírito Santo não gosta que fala mal de vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Tô vendo os casalzinhos assim, né? Tudo juntinho. Você tem ciúme dela, Gustavo? Tem ciúme, Daniel? O Espírito Santo também tem. O Espírito Santo tem ciúme da gente. Agora eu quero que você veja aqui comigo. Paulo está num debate. A Bíblia diz que eles começam a debater sobre... Eu quero acabar aqui. A debater sobre o que pode e o que não pode. Ah, isso pode. Circuncida? Não circuncida. Não. Tem que ser. Não tem que ter. E você? Aí Paulo vai por tudo ou nada. Sabe o fight? Sabe aquele crente fight? Que já chega cortando? Crente tramontina. Adoro. Sabe que chega... Acabou. Paulo vai falar assim, ó. Ei, ninguém agora me inquiete. Pode parar. Eu imagino, ok? A Bíblia não fala isso aqui não. Eu imagino, minha mente pregadora. Eu imagino, ó. Parou tudo. Eu imagino ele tirando aquela bata. Consegue imaginar comigo a cena? Levantando a camisa. Tá vendo aqui? Eu tenho marcas. São chibatadas que eu levei por causa da palavra que eu prego. Sabe, um dia, essas marcas me trazem autoridade. Eu já fui preso. Outro dia eu estava pregando. Tiveram que me descer de um cesto por uma janela. E eu saí como fugitivo. Então vocês podem parar de sujeitar a presença de Deus, a bênção de Deus, por aquilo que vocês querem impor sobre as pessoas. O que a gente tem que ter são marcas. Marcas de uma caminhada com Cristo. Marcas de um... Não é só o joelho marcado, né? As irmãs antigamente tinham aquelas duas bolotas aqui no joelho, né? Feia que só. Mas elas tinham autoridade. Elas entravam e saíam de lugares, ó, assim, nem descabelava. O coque nem desfazia. Falava, sai em nome de Jesus, acabou. Hoje, grita. Tô mentindo? Falta autoridade. Falta marcas. Aí Paulo vai falar, eu tenho marcas. Quer saber outra história? Tava preso. Me colocaram dentro de uma prisão, numa penitenciária. Eu e Barnabé. Eu e Silas. Tava lá, nós dois. O negócio tava pegando, tava queimando, ardendo, sangrando. Não dava pra sentar.
com os pés amarrados, as mãos amarradas, aquelas bolotas pesadas no pé. Tudo sangrando. Tudo sujo. Sabe o que a gente fez? A gente lembrou de fazer um negócio. E a Bíblia diz que eles começam a cantar. Por que eles cantaram? Você já parou para pensar? Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Mas sabe o que eles estavam falando? Eu imagino a conversa, eu imagino eles dois dizendo, então, vamos fazer um negócio aí, vamos. Tá, vamos cantar. Vamos cantar. Não, vamos cantar. A gente lança uma marca aqui, vamos cantar. A marca que Paulo e Silas fizeram naquele dia não foi uma marca só espiritual, foi uma marca natural, foi na terra. As placas. Depois você procura no Google as marcas das placas tectônicas quando elas se movem. Procure ver quais são as marcas que ficam na terra, tá bom? Depois vocês procuram isso e me traz no domingo para compartilhar comigo, aqui depois do culto. Ficou marcado. Se a terra obedece às marcas de autoridade que a gente carrega, quanto mais o reino espiritual. Se o natural... Gente, eu não sei onde vai a fé de vocês, mas no natural, as nossas marcas conseguem mover o que a gente toca. Quanto mais no reino espiritual. Paulo estava sem força. Nenhuma coisa naturalmente em Paulo podia dizer que ele pudesse fazer qualquer coisa para sair daquela circunstância. Mas sabe o que eu penso? 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou terminar aqui, prometo. Olha o que fala aqui. Paulo está orando. E foi lhe dado um espinho na carne. Uma marca. Fala comigo, uma marca. Ninguém quer ter marca, mas quer ter visão. Ninguém quer ter marca, mas quer ter intimidade com Jesus. Ninguém quer ter marca, mas ninguém quer orar. Ler Bíblia, jejuar. Aqui não tem ninguém café com leite. Sabe aquela brincadeira, café com leite? A gente ia brincar de pega-pega. Ah, ele é café com leite, ou seja, nem pega. Deixa ele correr só pra brincar. Ele não tá brincando. Aqui não tem ninguém café com leite. Aqui não tem ninguém que não pode ser despertado. Olha o que vai acontecer. Paulo ganha uma marca. Só que é uma marca difícil. E aí ele vai orar. Deus, tira essa marca, tira esse espinho, tá doendo. Tira esse espinho. Tá me incomodando. E aí Deus fala pra ele: ei, a minha o quê? Graça o quê? Te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na... Isso é uma estratégia de Deus para enganar o inimigo. O inimigo vê você fraco, cheio de marca, cheio, como a Dora estava falando, que se a Dora realmente contar a história dela aqui, você vai falar, segura, né? Se a gente for contar o que nós já enfrentamos aqui, ou em outros lugares, as nossas experiências, se outras pessoas vierem pegar o microfone aqui, talvez a gente fique, oh. Mas sabe o que é? Essa marca aqui, ó, é um segredo de Deus. É o Senhor falando, você tá fraco, tá doendo, tá machucando, tá cheio de marca, tá doendo, tá sangrando, tá assim, tá ferido, tá doendo. O bom é a gente assumir, né? E quando a gente assume, Deus se levanta para falar, a minha graça agora vai fazer você mudar. A minha graça te basta. Aquilo parece que some. Aí o Senhor fala, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Agora não vai ser mais a sua força. Agora não vai ser mais o seu mover. Agora não vai ser mais a sua fala. Agora não vai ser mais a sua
independência ou a sua influência, agora vai ser o poder de Deus. O meu poder te aperfeiçoa. Quando você está fraco, o poder de Deus se apodera de você. Isso é um segredo, guarde isso. Para quando as marcas te assustarem, você orar, Deus, tira, tira, tira. Lembra disso, em vez de você orar, Deus, tira, tira, tira. Diga para o Senhor, eu quero graça. Para que essas marcas me levem ao lugar que o Senhor falou que me levaria. Se coloque de pé, por favor. Não permita que ninguém te inquiete. Não permita que nada te inquiete. Não permita que nada roube a sua paz e a sua confiança em Deus. Não permita que toquem naquilo que o Senhor já te deu. Não permitam que tirem a autenticidade das experiências que você já teve com Deus. Não permita que ninguém te inquiete, porque existem marcas em você que te qualificam, que te colocam num lugar diferente. É o resultado de uma produção espiritual em nós. As marcas que Deus permite são resultados de intervenções divinas na nossa vida, para que a gente possa chegar aonde o Senhor falou que nós chegaríamos. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar por aqueles que precisam de força. Aqueles que precisam de graça. E aqueles que precisam de refrigério. São as 3 coisas que Deus falou. E eu não vou me estender em apelo. Você crê, você vem. Você não crê, você fica. Porque eu vou orar. Força, refrigério. Deus quer trazer graça sobre as nossas vidas. Deus quer nos levar aonde o Senhor falou que nos levaria. Quando eu estava ali, eu anotei, pedi a caneta da Beatriz, e eu disse, Deus, eu não sei onde o Senhor vai me levar nisso tudo. Mas de uma coisa eu sei. Minha vida está na mão dele. Eu quero orar. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, por quem tu és. Eu agradeço pela força que o Senhor tem nos dado para conquistarmos cada promessa que o Senhor nos deu lá atrás. E eu quero declarar, Senhor, que na mesma força que nós tínhamos quando recebemos a tua palavra, é a mesma força de hoje, Senhor. Nos dê, Bron. Nós queremos tomar posse. Nós queremos, é nosso, Deus. Cada uma das suas promessas, nós queremos. Eu quero, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde. Nos guarde de proferir juízos. Porque a tua palavra diz que tudo está diante do Senhor. Do Senhor é a vingança. Senhor, que os cimeis que se levantam para falar, para amaldiçoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o nosso ministério. Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que se porventura o Senhor pode, Pai, pode transformar tudo isso em bênção ao nosso favor. É isso que eu peço ao Senhor. Que cada palavra, Senhor, de desencorajamento, cada palavra que vem aos nossos ouvidos para ferir quem nós somos, para nos fazer repensar, para nos fazer nos sentir envergonhados, nós colocamos cada palavra de afronta agora, Senhor, diante de Ti. Porventura, não pode o Senhor transformar tudo isso em bênçãos, Pai? É o que eu peço, Senhor. Eu peço a Ti,
Que o Senhor nos dê a coragem. Que o Senhor nos dê coragem para nos levantar no meio, Senhor Deus, de circunstâncias e colocar um basta e dizer: ninguém me inquiete. Essa dor não vai me inquietar. A falta de coisa alguma vai me inquietar. Pessoa alguma vai me inquietar. Senhor, ferramenta alguma vai me inquietar. Mas Deus, eu peço a Ti que a Tua graça abunde sobre as nossas vidas. Que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Quando as marcas doerem, quando a ferida estiver aberta, quando as forças se forem, quando nós pedirmos, Pai, e porventura o Senhor disser não, nos ajude a permanecer com a Tua graça, porque é ela que nos sustenta. Eu peço ao Senhor por cada um desta igreja. Eu peço ao Senhor que o Senhor fortifique, que o Senhor guarde, que o Senhor zele. Eu peço ao Senhor que no decorrer desta semana, Deus, coisas sobrenaturais aconteçam. Sinais do céu na terra, vindos, Pai, para comprovar, para dizer que o Senhor fez. Eu declaro uma semana abençoada. Eu declaro, Senhor Deus, uma semana de governo, uma semana de multiplicação, uma semana de livramento, uma semana de saúde, uma semana, Senhor, de movimentação no céu com resposta na terra. Em nome de Jesus.